24ª rodada da Série B tá rolando e, cara, essa rodada pode ser a chave para mudar a Série B, para mudar os candidatos ao acesso, os candidatos ao rebaixamento. Muita coisa já aconteceu, temos hoje um jogo importantíssimo do esporte, tá? Que vai mexer com a parte alta e com a parte baixa da tabela, assim como o jogo do Operário também contra o Brusque. Então, cara, vamos analisar a tabela, ver os favoritos para os jogos de hoje. Então, vambora, mete marcha e vamos nessa. Radar da Série B no ar, meu irmão. Então, seja muito bem-vindo aqui ao canal Torcedorismo. Eu me chamo Diogo Cunha. Esse canal é exclusivamente dedicado ao futebol brasileiro, então se inscreve se você quiser ter notícias, informações, análises sobre o futebol brasileiro. Estou dizendo de Série D, Série B, Série C, Série A, cara, Copa do Brasil, onde tem um time brasileiro, o Torcedorismo estará lá, então se inscreve aí. Batemos 54 mil inscritos, ó, muito obrigado, vamos rumo aos 55 mil aí, se inscreve e, cara, deixa a curtida porque me ajuda demais. Esse aqui é o vídeo radar da Série B. É o vídeo em que a gente dá uma analisada na tabela da Série B para entender o que essa rodada está mexendo na tabela, as movimentações. E, meu irmão, já te aviso logo que essa 24ª rodada tá mudando a estrutura da Série B, tá? Algumas coisas estão se modificando, os times que estão brigando pelo acesso estão mudando, tá? Contra o rebaixamento também tem havido modificações e os jogos de hoje, né? Sport e Ituano e Operário e Brusque podem mudar ainda mais tanto a briga contra o rebaixamento quanto a briga pelo acesso. Vamos botar a tabela no ar para discutir tudo e a gente vai ver também os favoritos para esses dois jogos de hoje. Cara, tu já começa a ver aqui esse jogo aqui bizarro, né? Como é que o Santos conseguiu tomar esse empate com um jogador a mais, né? O Santos tem caído muito de produção. O Novo Horizontino chegou à 12ª rodada, 12ª vitória na Série B. É o time com mais vitórias em toda a competição, né? Venceu um jogo direto, difícil demais esse jogo contra o Vila Nova, foi um grande jogo. Deixou um adversário direto pelo título e pelo acesso um pouco para trás. Então tivemos um pouco essa modificação no G4 que nós tivemos. Não vai mudar até o fim da rodada, não vai mudar a configuração do G4, tá? Os times que estão lá dentro não vão mudar nessa rodada, tá? Ninguém consegue alcançar o Vila Nova e Mirassol nessa rodada. Mas o que mudou aqui, cara? O Novo Horizontino deu uma desgarrada da rapaziada, né? O Vila Nova, por exemplo, que é o 4º colocado, o Novo Horizontino já botou 2 rodadas de vantagem. O que isso quer dizer? Pro Vila Nova passar o Novo Horizontino, ele vai precisar de pelo menos 2 rodadas, né? O Novo Horizontino tropeçando em 2 rodadas, pelo menos isso. Então, cara, se o Novo Horizontino tá com 2 rodadas de vantagem pro 4º lugar, pro 5º colocado, então, já melhora um pouco ainda a situação, ainda melhora um pouco. São 2 rodadas também nesse momento aqui pro Avaí, mas já são 6 pontos. Então, o Novo Horizontino tá ali galgando realmente esse acesso. Quem acompanha o canal aqui diariamente já viu que o único time que eu cravei que vai subir é o Novo Horizontino. Para mim é o time mais consistente na Série B, se a gente pegar todos esses jogos que nós tivemos, né? Os 24 jogos que nós tivemos aí, as 24 rodadas, o Novo Horizontino foi o time que menos variou, né? É o time mais linear. Então, para mim, o Novo Horizontino vai conquistar esse acesso esse ano. Nesse momento também está vivendo uma grande fase, né? Se recuperou da derrota para o Ceará, não foi também uma derrota alarmante naquele momento, né? O time já voltou forte logo e venceu um confronto direto. O Santos, cara, não dá pra cravar que vai subir, tá? O Santos tá vivendo uma péssima fase, 4 jogos sem vencer, o time apático, o time assim, que tá começando a ter nuances dentro dos próprios jogos, né? O Santos começou muito bem, depois terminou muito mal, né? Então o Santos tá aí tendo essa dificuldade. O Mirassol ainda vai jogar, né? Vai ser só amanhã, vai ter vídeo aqui no canal. O Mirassol ainda tem a chance de pular para a 2ª colocação, né? E encostar de novo no Novo Horizontino na briga pelo título. E o Vila Nova também perdeu esse jogo pro Novo Horizontino, mas não é uma derrota alarmante. Fez um bom jogo fora de casa, foi um jogo lá e cá, poderia ter tido uma sorte melhor, principalmente no primeiro tempo, mas agora vê esses times aqui, Avaí e Ceará, colados nele, e ainda pode ter a companhia do América Mineiro que joga só amanhã contra o próprio Mirassol. Então assim, o Vila Nova tem que voltar a abrir o olho, porque essa 4ª vaga aqui está bastante aberta nesse momento. Avaí e Ceará estão vindo fortes aí em recuperação para tentar voltar ao G4, no caso do Avaí e no caso do Ceará para entrar no G4 pela primeira vez, né? O Goiás ontem perdeu uma grande oportunidade, né, com o Paysandu, e aí ficou para trás, né? Então, quais são os times que nesse momento estão brigando
pela entrada, pelo ingresso no G4. Mudou, agora é Avaí e Ceará. América Mineiro ainda vai jogar, né? Vai jogar contra o Mirassol, como eu falei, pode se manter nessa briga, mas a gente já tá vendo, Goiás caiu bastante, Sport e Operário têm as suas oportunidades hoje, mas se não conseguirem vencer, vão ficar para trás também, e aí a dificuldade começa a aumentar, né? Então, o Curitiba é um capítulo à parte. O Curitiba tá arrancando nesse momento. É um dos times que pode entrar nessa briga nova, né? Um novo time nessa configuração de briga por acesso. O Curitiba tá ali nesse momento com 6 pontos pro Vila Nova, né? E com um jogo a menos. Se vencer amanhã o jogo contra o Guarani, que é o lanterna, mas também não é tanta facilidade assim, o Guarani tá jogando um bom futebol. Se o Curitiba vencer, entra muito forte nessa briga. E aí, meu irmão, olha aqui, Mirassol e Vila Nova começam a ver times muito acostumados a subir, a conquistar acesso no seu retrovisor, né? Avaí, Ceará e Curitiba. Se o Curitiba vence amanhã, meu irmão, cara, vai entrar muito forte nessa briga pelo acesso. Sport e Operário eu vou pular, vou conversar melhor sobre a situação deles quando eu estiver falando sobre os favoritos para os jogos, né? O Amazonas acabou empatando com o Ceará, começou vencendo, era uma vitória muito importante que deixaria o Amazonas em condições de sonhar com acesso, mas ficou para trás também. Nesse momento é um time tranquilo na Série B, tá? Um time que não deve cair, não vai cair e também tá longe do acesso nesse momento, mas é um time tranquilo, um time de meio de tabela, tá? A Ponte Preta conquistou esse empate heróico, foi um pontinho muito importante, porque a Ponte Preta estava despencando ali na tabela, né? Deu uma freada, ainda está ali com 7 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, tá tranquila nisso, também é um time de meio de tabela, mas, cara, tem que abrir o olho, são 5 jogos sem vencer, a Ponte Preta tem que abrir o olho. O Botafogo, cara, ele acabou empatando com a Chapecoense, perdeu a oportunidade de largar fora, então assim, eu vejo do Botafogo para baixo aqui, todo mundo com risco de rebaixamento, tá? Botafogo e Paysandu, o Botafogo ainda tem menos chance ainda de rebaixamento. O Paysandu tá 7 jogos sem vencer, se eu não me engano, né? Não consegue vencer, mas também teve um ponto importante contra o Gás. A situação do Paysandu não é alarmante, mas é preocupante, tá? Tá ligado ali o alerta do Paysandu nesse momento, ó. Tem 5 pontos de vantagem para o Ituano, né? Isso são 2 rodadas também para ser ultrapassado, só que o Ituano vai jogar hoje. Então, se o Ituano vence o Sport, né? O Paysandu começa a ficar em maus lençóis, porque olha aqui, o CRB tem um jogo a menos do que o Paysandu, então com o Ituano vencendo hoje, se o Ituano vencer hoje cola no Paysandu, aí a situação fica bastante preocupante, tá? Então o Paysandu vai ter que secar muito esse time do Ituano hoje. E falando aqui em zona do rebaixamento, tá? O Guarani, cara, tá vendo geral perder ali na frente dele, então se ele continuar esse ritmo vencendo os jogos, pode se ressuscitar, mas o Guarani ainda tá muito mal, né? 7 pontos atrás do CRB, que tem um jogo a menos. Se for mirar no Paysandu, tem ali 9 pontos. Então, muito, muito difícil a situação do Guarani, acordou muito tarde na Série B. O Brusque tem hoje um jogo importantíssimo para voltar a sonhar, né? E a Chapecoense, cara, é um time que, cara, tá sem rumo, melhorou um pouco o seu nível de atuação, mas não consegue vencer em casa. É um time que também tá preocupante nessa situação de rebaixamento, né? A Chapecoense eu não vejo também, né? A questão de pontuação da Chapecoense não tá tão longe, né? Mas só que o desempenho da Chapecoense é muito ruim, tá? Não vejo a Chapecoense, por exemplo, ganhando 2, 3 jogos seguidos. Não vejo isso acontecendo. Agora vamos falar dos jogos de hoje, né? E pulei ali o Ituano, pulei um pouco o Brusque também, pra gente falar sobre os jogos de hoje, tá? Sport, essa aqui, cara, é uma rodada que é praticamente a última oportunidade do Sport. Nesse momento, o Sport voltou a depender só de si para conquistar o acesso. Como assim, Diogo? O Sport tá aqui a 7 pontos atrás do Vila Nova, mas mira nisso aqui, ó. 21 jogos feitos, Vila Nova 24. Então o Sport tem 3 jogos a menos do que o Vila Nova. O jogo de hoje e mais 2 jogos atrasados. Se o Sport vence esses 3 jogos, o Sport salta ali para 41 pontos, né? Então ele passa inclusive o Santos, né? Então o Sport ele tá tendo essa oportunidade aí de depender só de si, mas tem que vencer o jogo hoje contra o Ituano, um Ituano que pode sair da zona do rebaixamento hoje. Quem diria o Ituano sair desse momento? Tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Se o Ituano vencer hoje, simplesmente vencer, ele já empurra
o CRB para a zona do rebaixamento, né? Porque vai a mesmo número de pontos aqui, né? 25 pontos, mas iria a uma vitória a mais. Então, um jogo, assim, importantíssimo para os dois. É uma final, né? Não porque eles disputam a mesma coisa, mas é uma final para o Ituano e uma final para o Sport. O Sport que tá vindo de 3 derrotas consecutivas, né? Já demitiu o Guto Ferreira, trouxe o Pepa, né? Um português que aqui no Brasil já treinou o Cruzeiro. Não vai estrear hoje ainda, mas o Sport ainda tentando se reencontrar, tentando mudar o seu rumo ainda no meio da temporada. O Sport está meio perdido nesse momento, o time tá apático, o time tá sem rumo mesmo, o time do Sport. A gente vê o time do Sport sem rumo e pega um certo trauma, né? Que o Ituano ano passado conseguiu vencer o Sport jogando em Recife, então assim, tem que exorcizar, né? O Sport hoje para mim, mesmo completamente perdido, é capaz de vencer esse jogo. Tem um time melhor ainda que o Ituano, para mim é favorito pro jogo de hoje, né? Então para mim o Sport já nesse primeiro jogo, né, é o favorito aqui, né? Jogo na Arena Pernambuco, então tem grande chance de se recolocar aqui na briga, né? Indo ali a 35 pontos, passa inclusive o América Mineiro que vai jogar amanhã. Então terminaria o dia na 7ª posição, o Sport aqui a 4 pontos do G4, mas com esses 2 jogos a menos. Então assim, o Sport hoje é favorito para respirar e dar um pouco mais de tranquilidade para esse reinício de trabalho. Mais uma vez, terceiro treinador na Série B do Sport, que nesse momento está muito perdido, como eu falei. O jogo entre Operário e Brusque, o Operário ele conseguiu uma vitória importantíssima na última rodada, que deu muita moral, venceu a Ponte Preta fora de casa. O time vinha de 3 derrotas, assim como o Sport também estava meio perdido. Só que, diferentemente do Sport, o Operário está com o mesmo treinador, Rafael Guanais. Ele vinha fazendo algumas coisas bem erradas, mas consertou, né? Principalmente nesse último jogo. O Operário agora tem que consertar uma coisa que estava muito ruim, né? Os jogos dentro de casa, o time que sempre foi muito forte no Germano Krieger estava perdendo pontos importantes. E o Operário, diferentemente do Sport, não tem 3 jogos a menos, tem 2 jogos a menos, né? Então, tem o jogo de hoje e mais um jogo a ser jogado. Se o Operário vence essa partida hoje, vai a 35 pontos, né? Vai ali a 10 vitórias, 35 pontos, passa o América Mineiro também, tá? A depender do resultado do Sport, né? Se vai ficar na frente ou atrás do Sport, mas pode terminar também aqui na 7ª posição, 4 pontos atrás do Vila, com um jogo a menos, vencendo esse jogo a menos, poderia estar a 1 ponto atrás do G4. Então o jogo de hoje recoloca o Operário muito forte na briga pelo G4. O Operário já esteve lá em alguns momentos da Série B, já brigou muito forte ali pela classificação para a Série A. E vamos ver se realmente voltou aos trilhos, tá? Hoje é muito favorito diante do Brusque, tá? O Brusque é um time que é muito defensivo, é um time que sustenta muito ataque contra si, é um time que gosta de jogar defendendo. A gente já sabe que o Operário tem uma das melhores defesas do campeonato. Deve ser um jogo muito truncado, com poucas chances de gol. Deve ser um jogo com poucos gols, mas o Operário é favorito para vencer o Brusque. Lembrando que o Brusque vencendo hoje, né? Ele vai a 25 pontos, igual ao CRB, mas ele não tem chance de sair hoje da zona do rebaixamento, porque ele tem só 4 vitórias, o CRB tem 6. Então, ele empata em número de pontos, mas não tem condição de passar em número de vitórias. Então, o Brusque não sairia da zona do rebaixamento hoje se vencesse o Operário. Porém, cara, dá um grande salto para que isso aconteça, né? Vai ficar faltando ali uma rodada, fica na iminência de sair caso conquiste mais um resultado positivo na rodada, né? Então, o Brusque e o Ituano tem esse jogo chave na zona do rebaixamento. O Sport e o Operário tem a chance de voltar à briga pelo acesso hoje. Então, assim, pode mudar ainda mais esse cenário de Série B que tá galgando, né? Tá ficando bom para Avaí, Ceará e Curitiba desbancar esses times, né? O América, o Sport e o Operário. Tá tendo essa mudança. Então, hoje é a chance de Sport e Operário interferirem nessa mudança e falar: não, meu irmão, tô aqui, fincar o pé, a gente vai brigar pelo acesso até o final. E aí, meu irmão, se eles vencerem hoje, aí, meu irmão, bota aí o capacete, porque, cara, vem pedrada na Série B, vem só jogo importantíssimo, esses times gigantes brigando por acesso. Vai ficar meu irmão, briga de cachorro grande por esse acesso, tá? Então, assim está a tabela da Série B. Então é isso aí, cara, coloca aqui embaixo também os seus favoritos para os jogos de hoje. Lembrando que amanhã temos mais jogos da Série B, vai ter análise aqui no Torcedorismo cedinho, no mesmo horário que eu tô lançando esse vídeo hoje. Então, cara, se inscreve, ativa o sininho para receber esses vídeos todos de Série B. E, cara, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo aqui comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!